Deus, sentindo no meu espírito, Deus tem falado muito comigo sobre pessoas que estão desistidas, que há um espírito de desistência, um espírito muito forte de desistência. Não sei do que você está desistindo, mas há muitas pessoas desistindo da vida, desistindo da sua área profissional, desistindo dos seus sonhos, desistindo daquele relacionamento, do seu casamento, desistindo dos filhos, desistindo daquela pessoa que está com uma enfermidade. Você naturalmente na medicina, na saúde, você já não vê mais solução e você desistiu. Mas hoje o Senhor vai te dar o espírito de encorajamento. Ele vai fortalecer, Ele vai te fortalecer. Entregue tudo que você tem. Entregue tudo que você tem. Entrega a sua vida. Entrega a sua vida para o Senhor. Eu acho muito forte a passagem de Eliseu, quando Elias ele é enviado até naquela fazenda, naquele lugar, e Elias só coloca a capa em cima de Eliseu. E Eliseu larga tudo que ele tinha, larga tudo, os bois, os bens, ele larga tudo para viver pelo Senhor, porque ele tinha certeza do propósito dele, ele tinha certeza da visão que Deus tinha dado a ele. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tenho sentido que há muitas pessoas desistidas, desistindo de tudo, desistindo da vida, pessoas pensando em suicídio e largando tudo. E eu quero que você hoje abra o seu coração. Você pode se sentar. Feche os seus olhos. Só dá o zoom aqui pra mim. Feche os seus olhos aí agora. Senhor Jesus, eu tenho total liberdade neste lugar. No nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Tudo está tão lindo, vem aqui. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava e eu não quero. E que as coisas dessa terra mais que as eternas, que brilhem mais que as eternas. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí agora. Nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço por mais essa noite. Eu te agradeço por mais o Next Level. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Nós vamos caminhar na tua palavra hoje. Nós vamos caminhar na tua palavra agora. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações. Que eu possa transmitir tudo que o Senhor tem falado a mim. Que eu possa transmitir tudo que o Senhor quer ministrar aqui nessa noite. No nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que seja o Senhor, ao abrir da minha boca, seja o Senhor falando através de mim, Pai. Não eu. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, nós te damos toda a honra e todo o louvor, Pai. Porque só o Senhor é digno. No nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A palavra que Deus me deu hoje, vou ser breve. Deus tem falado muito comigo esses dias sobre visão. Sobre visão. Sobre permanecer na visão. E é algo que tem queimado dentro do meu coração. Eu quero que você abra aí em Gênesis 37, versículo 1. Antes de eu iniciar com a palavra, eu quero fazer algumas perguntas. 2 perguntas. O tema da palavra hoje é a visão que não embaça.
Primeira pergunta: quantas vezes você paralisou porque as circunstâncias estão contrárias? Quantas vezes você estava vivendo um momento, ou você está vivendo um momento, e você começou a olhar somente para as circunstâncias, somente para os problemas, e isso te parou? Você parou de buscar os seus sonhos, você parou de buscar os seus projetos, você parou de viver o propósito de Deus para a sua vida, você parou de pregar, você parou de fazer célula, você desistiu daquele sonho, você desistiu de abrir aquele negócio, porque você começou a focar nos problemas, focar nas circunstâncias. E o segundo: o seu momento está te confundindo? O seu momento está te confundindo? Eu quero que você anote. Se você tiver como anotar aí, anota no celular, anota no bloco de notas do celular, escreve essas duas perguntas e você vai meditar, vai refletir nessas perguntas. A primeira é: quantas vezes nos paralisamos porque as circunstâncias estão contrárias? Segundo, o seu momento está te confundindo? Essas duas perguntas, eu quero que você medite nela, reflita, seja sincero na resposta. Porque por diversos momentos da nossa vida, nós passamos por situações, né? Nós passamos por situações difíceis que muitas das vezes nos paralisam. Igual eu falei, eu não sei o que você está passando, eu não sei se nós estamos ainda num momento de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam o relacionamento com Deus, muitas pessoas se perderam, muitas pessoas começaram a olhar para a situação financeira, uma situação difícil, começou a olhar para as circunstâncias, para os problemas e paralisaram. E quantas vezes esses momentos nos desestabilizam, nos tiram do eixo, te tira do eixo, te tira do relacionamento, te tira do relacionamento com Deus, tira do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família. E muitas pessoas se perdem. Eu vou ficar em pé porque fica mais fácil, eu não estou acostumado a pregar sentado. E quando você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a olhar com os olhos naturais. Só quero que os meninos peguem o púlpito, aquele pretinho para mim. Pega para mim, Atos. Vai ficar mais fácil para mim apoiar o iPad. Vamos lá. E você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a olhar para o natural. Lembra que eu disse na quarta-feira passada, quando eu preguei, quarta-feira retrasada, quando eu preguei sobre visão. Muitas das vezes, no momento que você começa a olhar com a sua visão natural, com os seus olhos naturais, os nossos olhos nos confundem. O seu olho te confunde. O seu olho natural, a sua visão natural te confunde. Quando você começa a olhar com a ótica humana, a nossa ótica humana é a nossa visão natural, nossa visão natural é limitada. Nós somos limitados. Nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos os problemas. Eu estou aqui, eu só estou vendo aqui, na igreja. Se eu olhar com os olhos naturais, eu só estou vendo aqui, 1, 2, 5 pessoas e uma câmera. E os meninos que estão aqui. Mas se eu começar a olhar com a visão de Deus, começar a olhar com a visão que Deus tem me dado, se eu começar a olhar com a ótica do Senhor, eu vejo uma multidão, eu vejo uma pessoa sendo alcançadas. É isso que eu quero dizer. Esqueça seus olhos naturais. Fuja dos seus olhos naturais. Esqueça da ótica humana. Com Samuel, quando Samuel foi enviado para ungir um rei, ele chega na casa de Jessé, ele chega naquela casa, e ele já se encontra com um homem grande, bonito, forte. E certamente esse é o rei. Esse cara vai ser o rei. Mas Deus fala: não, Samuel, não. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo da forma que o homem vê. A minha ótica não é a ótica humana, limitada. Eu vejo o coração. Eu vejo o coração, vejo a frente. Eu vejo o que Deus tem planejado para a vida desse homem. E vai lá e escolhe Davi.
e unge Davi, o menor da sua casa. Aquele pequenininho, pastor de ovelhas, ruivozinho. Deus, Ele não olha da forma que nós vemos. Ele não olha com a ótica humana. Em Gênesis 37, eu vou falar sobre um homem, José. José era um sonhador. Coloca aqui para mim, Alex. Gênesis 37. José, ele nasceu em um bom lar, né? Nasceu numa casa rica, uma família próspera, tinha uma vida financeira boa, não passava por problemas. Ele era o mais amado do seu pai, ele era o filho mais amado. Mas desde novo, José, ele recebia muito do que Deus tinha para ele. Ele tinha certeza, ele olhava pela visão de Deus. Ele enxergava o que Deus estava mostrando a ele, não o que os seus olhos naturais estavam mostrando a ele. Ele enxergava com os olhos que Deus estava mostrando, a visão que Deus estava dando a ele. E o que diferenciava José? Que onde ele passava, Deus o levantava e ele se tornava a cabeça, ele se tornava chefe. Eu fiz esse questionamento hoje. Na hora que eu estava estudando a palavra, eu estava meditando. O que diferenciava José? Porque aonde ele ia, aonde José pisava, por mais que ele tenha passado por todos aqueles problemas, todas aquelas adversidades que nós vamos citar aqui, aonde ele ia, Deus levantava José. Aonde ele colocava os seus pés, Deus o levantava como chefe, como cabeça. José, desde cedo, ele crê nas promessas de Deus na sua vida. Gênesis 37 vai falar sobre o sonho que José teve, que ele seria o maior. Naquela época ele era o mais novo, ele era novinho, ele não soube interpretar corretamente o que Deus estava dizendo a ele, mas ele tinha uma visão clara que Deus vai me levantar como cabeça, Deus vai me levantar como um grande, Deus vai me levantar como rei dessa terra. Eu vou fazer a diferença. E ele desperta os ciúmes. A maioria das pessoas conhece a história. Ele desperta os ciúmes dos seus irmãos. Ele é levado como escravo. Ele é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo. Depois ele é preso. E o que diferencia José das outras pessoas? O que diferenciava José dos seus irmãos? Primeiro, José, ele creu na promessa de Deus para a sua vida. Ele creu na promessa de Deus para a sua vida. O texto de Gênesis vai falar sobre o sonho que promessa era essa que José tinha. Era um sonho que Deus tinha dado a ele muito cedo. Que Deus o levantaria naquela terra. A promessa de Deus. Qual é o seu propósito? Pelo que o seu coração tem queimado? Em Hebreus 10, 23 fala assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Deus tem uma promessa muito grande na sua vida. Deus tem uma promessa muito grande na sua vida. Assim que eu conheci Deus de verdade. Assim que eu conheci Deus de verdade, tem um texto que eu tenho levado muito comigo. Deus falou comigo nesse dia. É um texto de 1 Pedro, que ele fala assim: que somos nós que tardamos as promessas. Por mais de 10 anos eu tardei a minha promessa. Eu fugi da promessa de Deus para a minha vida. Eu não sei como tem sido sua vida. Eu não sei se você tem fugido da promessa de Deus. Eu não sei se você tem fugido do que Deus tem para a sua vida. Mas hoje é o dia. Deus está te falando: meu filho, volta. Estou te chamando de volta. A minha promessa é gigante para a sua vida.
Eu tenho uma promessa de fazer grande nessa terra. Eu tenho uma promessa de você ser próspero nessa terra, de você ser cabeça onde você for, que você vai ser bem sucedido onde você colocar seus pés, onde você colocar suas mãos, você será bem sucedido. Comece a viver o propósito de Deus na sua vida. Se entregue completamente ao Senhor. Se entregue. Antes de eu conhecer a Jesus, eu tinha muitos sonhos, muitos projetos. Eu achava que eu tinha um propósito de vida, mas na verdade eu não tinha nenhum. Tudo que eu alcançava, não, esse é meu objetivo. Eu alcançava e pronto. Já não faz mais sentido para mim, não quero mais. Mas a partir do momento que eu tive aquele encontro real com o Senhor, tive um encontro real com o Senhor, Ele começou a queimar algo dentro do meu coração desde então. E Ele tem se intensificado isso. Tem se intensificado. Eu vivo por esse propósito hoje. E eu tenho orado constantemente: Senhor, eu quero viver por esse propósito na minha vida. Eu quero que o Senhor me direcione. Por muitos momentos da minha vida, por muito tempo da minha vida, eu queria fazer tudo pela minha força. Até hoje, a gente tenta, nós humanos, nós somos muito orgulhosos. Nós homens, mulheres, nós somos muito orgulhosos. Por diversos momentos a gente quer fazer as coisas pela nossa força, pela nossa capacidade. Mas eu quero que você experimente algo. Entregue tudo que você tem para o Senhor. Comece a falar assim: Senhor, eu quero viver o Teu propósito na minha vida. Eu quero viver o Teu sonho na minha vida. Eu quero viver o que o Senhor quer para a minha vida, e não mais os meus desejos, não mais o que eu quero. Eu quero viver pelo Senhor. Então José, ele tinha esse propósito bem claro na sua vida. Deus tinha dado um sonho a ele, Deus tinha dado uma visão a ele, e ele iria viver, aconteça o que acontecesse, ele iria viver por aquele propósito. Ele acreditava na promessa de Deus para a vida dele. Não importava as circunstâncias. Não importava as circunstâncias na vida de José. Ele ia viver pelo propósito. Ele ia viver pela promessa. Ele cria no que Deus estava falando a ele. José, justamente, ele incita os seus irmãos, se levantam contra ele com ciúmes. Ele é vendido como escravo. Mas José, ele não se sentia um escravo. Ele foi vendido como escravo, mas para dentro dele ele não era um escravo. Ele não era um escravo. E José permaneceu em fidelidade com o Senhor. Ele permaneceu em fidelidade com o Senhor. Quando ele é vendido escravo, ele chega naquela casa, na casa de Potifar. Ele se torna o encarregado da casa de Potifar. Em nenhum momento José se sentiu desistido. Poxa, quantas e quantas vezes acontecem situações na nossa vida, acontecem ocasiões, problemas na nossa vida, e nós desistimos. Nós desistimos. Nós aceitamos aquele momento atual. Nós aceitamos aquele problema que nós estamos passando momentaneamente. Nós aceitamos como aquilo fosse a nossa vida. Eu aprendi muito hoje com o texto de José. Eu aprendi muito hoje com José. Em nenhum momento José aceitava aquele momento. Em nenhum momento José aceitava aquela situação na vida dele. Ele foi vendido como escravo, mas dentro de José: eu não sou escravo. Deus me deu um propósito. Deus me deu uma promessa. Ele prometeu na minha vida que Ele me levantaria, que Ele me faria grande nessa terra. Eu não sou escravo. E José, ele se levanta naquele lugar, ele é como encarregado. Então, o segundo ponto: José não deixou o seu atual momento lhe confundir. Ele não deixou o seu atual momento lhe confundir. Salmos 25, versículo 3 fala assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa.
Fazer-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Você não será confundido se você espera no Senhor. Se você crê na promessa do Senhor para a sua vida. Se você crê na promessa do Senhor da sua vida, você não será confundido. Eu não sei qual o momento que você está passando hoje. Eu não sei quais os problemas que você está passando hoje. Eu não sei se você está desempregado. Não sei se você está passando por um momento financeiro muito drástico na sua vida que você nunca passou. Eu não sei se você está com um relacionamento acabado com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família. Eu não sei se você está com uma pessoa doente, enferma, em cama, na UTI. Mas não confunda, esse não é a sua vida. É um momento. É um momento. Esse não é o seu estado. É um momento. Esse não é você. É um momento. Crê na promessa de Deus para a sua vida. Crê na promessa de Deus para a sua vida. Esquece seus olhos naturais. Para de olhar para a adversidade. Assim como Pedro, quando ele começou a olhar para a adversidade, para os problemas, para a situação. Quando ele está andando sobre as águas, ele olha a tempestade, ele olha a escuridão, ele olha o mar, ele afunda. Quando ele começa a olhar para as circunstâncias. E é assim na nossa vida, a partir do momento que a gente começa a olhar só as adversidades, só os problemas, só as situações adversas, nós afundamos. Nós esquecemos da promessa de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então José, ele foi vendido como escravo, mas ele não se torna um escravo. Ele se torna chefe da casa do que comprou. Depois José, ele é preso por ser fiel ao Senhor, por ser fiel pela sua fidelidade a Deus, pela sua santidade ao Senhor e pela sua fidelidade também ao seu chefe. Ele é preso. Ele é preso, ele vai como um prisioneiro, mas o que acontece? José, ele não se sentiu um prisioneiro. Dentro dele, ele não era um prisioneiro. Muitas pessoas no lugar de José, entrava naquele lugar, entrava naquela prisão, era levado naquela prisão injustamente. Pensava, minha vida acabou. A minha vida acabou. Por quantos momentos a gente passa por situações assim? Que a gente está numa situação muito difícil, a gente começa a olhar tudo para as circunstâncias, a gente está numa situação que, meu Deus do céu, não tem como eu sair daqui. A gente está numa sinuca de bico, não tem como eu sair desse lugar. E você desiste. Seja como José. José foi levado como escravo, mas ele não se sentiu escravo. Depois José, ele foi preso injustamente, mas ele não se sentia um prisioneiro. Lá dentro, José é levantado como encarregado da prisão. E Deus gera oportunidades até que ele é levado até o faraó do Egito. Então eu não sei qual que é o seu atual momento. Creia na promessa de Deus. Creia na promessa do Senhor na sua vida. Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas. Mas não se abata. Todos nós nos sentimos tristes. Todos nós passamos por momentos delicados. Mas como você se impõe diante dessa situação que vai fazer toda a diferença? Como você se impõe sobre a sua atual situação que vai fazer toda a diferença? Eu gosto muito do texto de Neemias. Quando Neemias ele recebe a notícia, eu acho muito forte essa parte. Quando Neemias ele recebe a notícia que Jerusalém estava destruída, o povo tinha sido massacrado. A Bíblia relata que Neemias ele senta e chora. Mas isso durou pouco. Neemias ele se levanta. O que é a primeira coisa que ele faz? Ele começa a clamar ao Senhor. Ele se levanta, ele jejuma e começa a orar. Começa a clamar: Senhor, eu não aceito essa situação. Jerusalém foi destruída, mas ela será reconstruída. O Senhor tem uma promessa. O que acontece? Deus levanta Neemias. Deus levanta Neemias, leva ele até Jerusalém. Jerusalém é reconstruída.
Não se abata diante das situações. Não se abata diante das adversidades na sua vida. Levante, comece a jejuar, comece a clamar a direção do Senhor. Ele não deixou aquele momento o confundir. Não deixou. Não deixe o seu momento te confundir. Levante, vai lutar. Levante, vai orar. Jejua. Busca no Senhor. Comece a clamar. Não deixe a sua visão ser embaçada. Terceiro ponto. José foi fiel em meio a tudo que ele viveu. A fidelidade te leva a um novo nível. A fidelidade ao Senhor te leva a um novo nível. Lucas 16, 10 fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Muito forte esse texto. Quem é fiel no muito, também é fiel no muito. Ou quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Seja fiel em tudo na sua vida. Fidelidade nos leva a um novo nível. A fidelidade ao Senhor vai te levar a um novo nível. Jó foi um grande exemplo de fidelidade ao Senhor. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu tudo que tinha. Perdeu sua saúde, tudo. Mas ele não perdeu seu coração fiel ao Senhor. Cara, seja radical na fidelidade ao Senhor. Seja radical na fidelidade ao Senhor. Que você possa chegar no nível de Jó, de poder perder tudo. Em nome de Jesus você não vai perder nada, você só vai ganhar. Mas de poder perder tudo, de pensar, se eu perder tudo, mas eu me manterei firme e fiel no Senhor. Eu me manterei firme e fiel nas promessas do Senhor na minha vida. Eu manterei firme e fiel. Não importa o que acontecer. Seja fiel. Depois nós vamos entrar em Jó, na vida de Jó, ou de Daniel. Daniel foi levado muito jovem à Babilônia. Mas a Bíblia fala que desde o primeiro momento, Daniel ele não deixa ser corrompido. Ele não se corrompe pela Babilônia. Ele é fiel desde o primeiro momento. Ele se levanta em jejum, ele se levanta em oração. E Deus o levanta e faz grande naquela terra. A fidelidade, vou falar de novo, a fidelidade, ela te leva a um novo nível. A fidelidade ao Senhor te leva a um novo nível. Abre para mim em Atos 2:17. Por favor. Quero que você fique de pé. Você que está aqui na igreja. Amém. Você que está no YouTube, vai mandando o seu pedido de oração. Nós vamos orar juntos. Escreva o seu pedido de oração. Nós vamos orar pela vida do pastor Marco Aurélio, pela restauração da sua saúde. Atos 2:17. Eu vou ler. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Pula para o versículo 18. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão.
Quem dá a visão? Quem nos dá a visão? Quem te dá a visão? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te dar a visão. Não viva pelas circunstâncias. Viva pela visão que Deus te deu. Viva pela visão que Deus te deu. Viva pelo que Deus está colocando dentro do seu coração. Pelo que Deus está falando para você. Viva por esse propósito. A partir do momento que você encontra esse propósito, tudo muda na sua vida. Tudo mudou na minha vida. A partir que eu encontrei o meu propósito, tudo mudou. A partir do que Deus me mostrou, Mateus, esse é o seu propósito, eu comecei a lutar por ele. E a gente passa por problemas, a gente passa por situações difíceis. Nós somos humanos. E muitas das vezes nos abatemos, nos sentimos tristes. Parece que está longe demais, difícil demais. Mas seja como José. Crê na promessa de Deus para a sua vida. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. No fim de tudo, se resume ao quê? É um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. A partir do momento que você cria esse relacionamento, você vai aumentando a intensidade, você vai ficando mais íntimo do Senhor. O que acontece? Gera mais confiança. Em qualquer relacionamento é assim. Quanto mais nós ficamos íntimos, quanto mais nós nos relacionamos, mais confiança nós vamos tendo. Mais confiança nós vamos tendo. Nós vamos conhecendo cada vez mais. Deus, Ele já te conhece. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha pensado em você. Antes da fundação do mundo, antes de você estar na barriga da sua mãe, Deus já tinha te planejado. Deus já tinha dado a promessa. Deus já tinha planejado o seu futuro. Agora é o momento de você se relacionar com Ele. Ele está esperando você se relacionar com Ele, para te mostrar, filho, filha, o caminho é esse. O caminho é esse. A promessa na sua vida é essa. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quero que você feche os olhos. Teu amor é como... Quando Jesus ele entra num barco, ele estava muito cansado. Muito cansado. Ele entra no barco e deita e dorme. E aí começa aquela tempestade. Começa uma tempestade. Ele só fala, vamos passar para o outro lado. Começa aquela tempestade. Os discípulos começam a ficar doidos. Meu Deus, nós vamos morrer aqui. Desesperado. Começa a olhar para o quê? Para as circunstâncias. Para que os discípulos começam a olhar para as circunstâncias? Eles começam a olhar para aquela tempestade. Começam a olhar para aquela onda. Escuridão. Nós vamos morrer. Começa, mestre, mestre, mestre. Jesus, nos ajuda. Nós vamos afundar aqui. Olha como é que é a cabeça do ser humano. A partir do momento que eles começaram a olhar as circunstâncias, eles esqueceram quem estava lá. Eles esqueceram quem estava lá no barco. Tem como o barco afundar com Jesus dentro? Tem como o barco afundar quando Jesus está no barco? Tem como o seu barco afundar se Jesus estiver nele? Para de olhar as circunstâncias. Jesus se levanta e repreende aquela tempestade. A partir do momento que Jesus repreende aquela tempestade, vem a calmaria, vem a paz que excede o entendimento. Fica limpo, céu limpo, tranquilo, calmo. Não fica mais com aquela visão embaçada quando está naquela tempestade, naquela chuva. Fica tudo limpo. Não esqueça. Não esqueça de Jesus. Comece a clamar, Jesus, eu quero andar lado a lado contigo. Eu quero andar lado a lado contigo. Todos os meus projetos, todos os meus sonhos, eu quero viver o teu sonho para a minha vida, não mais os meus. Quero viver os teus sonhos da minha vida. Jesus, dirige o meu barco. Dirige o meu barco. Dirige a minha vida. Faça essa oração hoje. Fala assim, Jesus, eu entrego tudo que eu tenho.
Eu entrego a minha vida a Ti. Dirige tudo é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Meu relacionamento, meu casamento é do Senhor. Meus filhos, minha família, minha casa, minha empresa, meus negócios, meus sonhos, tudo é Teu, Jesus. Direciona. Não quero mais andar sozinho. Não quero andar mais pela minha capacidade. Não quero caminhar sozinho. Me direciona, Jesus. O Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem Tu és, e então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito, e então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Aleluia. Nós vamos orar juntos agora. Vou orar pela sua vida. Quero que você feche seus olhos aí. Você levante suas mãos, coloque a mão no seu coração. Nesse momento você vai declarar ao Senhor. Você vai fazer uma declaração ao Senhor. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Dirige a minha vida. Eu não quero mais caminhar sozinho. Dirige a minha vida, Jesus. Vem lado a lado comigo, coloca na minha mão e me direciona, me leva. Eu tenho falado isso a Deus. Espírito Santo, me leva. Eu não quero mais nem decidir o que eu vou vestir, nem mais o que eu vou vestir. Eu não quero mais decidir o que eu vou falar. O que eu vou decidir, as decisões mínimas eu não quero mais tomar. Eu quero que o Senhor tome por mim. Me direciona. Eu quero total dependência do Senhor. Total dependência de Ti. No nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai, que venha com a unção muito forte aqui neste lugar, na vida das pessoas, que elas possam ter um encontro real e genuíno contigo, que elas possam sentir a Tua presença, a Tua glória, que eles estejam sensíveis a Te ouvir, sensíveis a Te escutar, cada dia mais, o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem ministrado. Pai, que nós possamos viver pela Tua visão, ver os Teus sonhos. Nós não queremos mais caminhar sozinhos. Nós queremos ser totalmente dependentes do Senhor, Pai. Totalmente dependentes do Senhor. Que nós possamos ser cheios de Ti todos os dias. Espírito Santo, nos enche, até transbordar, até que não haja mais espaço para nada, até que não haja mais espaço para as coisas que não importam, até que não haja mais espaço para a doença, até que não haja mais espaço para a tristeza, para a raiva, até que não haja espaço para mais nada. Transborda o nosso coração, transborda a nossa mente, que nós possamos viver por Ti todos os dias, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos pela vida do pastor Marco Aurélio. Pai, restaura o seu sistema imune, Pai. Restaura o seu sistema respiratório. Venha tocar os seus pulmões, limpando, retirando toda a inflamação, retirando todo o líquido, tudo que tem atrapalhado a sua respiração. Pai, que venha curando, toque no seu sistema imune, Pai, trazendo cura e transformação, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos no milagre, Pai. Traga vida, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe.